Oi, oi, minha amiga, tudo bem? Sou Maria Radatz e você é bem-vinda a este canal. No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a pintar botões de rosa. Isso mesmo, esse vídeo faz parte de uma série que eu tenho aqui no canal sobre pintar rosas. Se você já está gostando desse assunto, deixe seu like e se inscreva no canal. E agora vem comigo aprender desde o botão fechado até ele desabrochar. Então vamos lá para a pintura dos botão. Vamos iniciar pelo botão. Nós vamos fazer diversos estágios do botão. Vamos iniciar pelo botão totalmente fechado e aí nós vamos progredindo. Vou estar usando um pires, eu gosto de botar sempre a tinta no pires. Aqui eu tenho a tinta na cor verde pistache, verde oliva, para iluminar. Eu vou estar usando a tinta na cor marfim e aqui eu tenho um pouquinho de clareador. Eu gosto sempre de hidratar o pincel no clareador antes de ir direto para a tinta. Então eu hidrato o pincel no clareador e já vou para a tinta. Aqui eu vou estar usando verde pistache. Esse primeiro botão aqui está totalmente fechado, então eu venho com o verde pistache e eu vou preencher esse botãozinho. Ó, faço esse movimento e preencho o botão. Essa parte aqui de baixo também eu preencho. E faço o cabinho que desce para baixo. Dessa forma, ele já está todo preenchido. Agora, por ser um botão totalmente fechado, ele precisa ter sombra e também precisa ter luz. Como eu faço isso? Agora eu vou estar trocando de pincel, vou usar um pincel um pouquinho menor. Acredito que esse seja o número 4 da Condor, para mim facilitar para fazer o contorno do botão. Agora eu vou hidratar novamente ali no clareador e eu venho com a tinta na cor verde oliva. Com o pincel já hidratado no clareador e com tinta na cor de verde oliva, eu coloquei tinta somente no lado de cima, no lado de baixo não tem tinta. Eu venho com essa tinta para o lado de fora fazendo um contorno, dessa forma, ó. Coloco e venho para a ponta. Essa parte eu dou uma leve esfumaçada. Novamente pego um pouco mais de tinta, faço o outro lado, ó, com a tinta para o lado de fora e esfumaço essa partezinha. Agora essa parte de baixo mesmo processo, ó. Eu escureci e esfumacei um pouquinho. Pego o pincel e venho descendo para fazer o cabinho. Feito isso, o nosso botão totalmente fechado já está pintado. Agora eu quero iluminar. Eu venho com a tinta, eu só limpo o pincel num paninho, não há necessidade de lavar. Eu só limpo, eu venho com a tinta na cor marfim. E eu vou colocar ela aqui no meio, aqui no centro. E eu venho trabalhando um leve trabalhar só para não manchar a pintura. Não vou alisar muito, né? Só vou colocar aqui na parte de baixo também, só para iluminar um pouquinho. E o nosso primeiro botãozinho totalmente fechado está pronto. Esse próximo botão, da mesma forma, só que eu vou trabalhar um pouco mais do que esse primeiro. Então, da mesma forma, eu preencho com o verde pistache toda essa parte do botão. Essa parte aqui embaixo também. Agora, com o pincel menor, tinta na cor verde oliva para o lado de fora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro, mesmo processo. Eu vou contornar, vou dar uma leve esfumaçada. A parte de cima, a mesma coisa, eu coloco a tinta para o lado de fora, já vem dando um acabamento. Eu coloco e venho trabalhando. Trabalhando.
O cabinho também, ele é mais grossinho na ponta, depois ele vem afinando. Olha que simples de pintar um botão e uma maneira bem rápida de você pintar o botão. Eu fiz ele aqui bem grande para você entender bem os passo a passo. Então, venho novamente com a tinta marfim aqui no centro, só coloco, né? Lembra que não vamos alisar muito essa pintura. Eu só coloco para dar uma iluminada. Qual é a diferença desse botão para esse? Olhando assim, aparentemente não tem diferença nenhuma. Só que eu posso pegar esse botão e incrementar um pouquinho mais. O que é incrementar? É as sépalas que elas estão em redor do botão e eu posso fazer isso, ó. Isso, aqui assim eu posso fazer, ó. É pequeno detalhe, mas que ele vai fazer uma diferença no teu botãozinho. Ele está também totalmente fechado. Olha, ele está totalmente fechado, mas você já pode notar que aqui as sépalas estão se abrindo um pouco mais que esse outro botão aqui. Tranquilo? O próximo da mesma forma. Então, eu sigo os mesmos passos. Eu vou preencher, desse lado também vou preencher. Só que agora eu quero que a cor do meu botão venha aparecendo, venha surgindo. Então, essa parte aqui do centro eu vou deixar sem preencher. Mas o restante eu estarei preenchendo. Com a tinta também verde pistache, eu faço o mesmo procedimento, só deixo essa partezinha aqui do centro que eu quero preencher. Com o pincel mais menor, verde, oliva, tinta para o lado de fora, eu venho contornando o botão. Já vamos fazer o cabinho aqui embaixo, né, que ele desce. Fazer o contorno nessa parte aqui, e agora as sépalas, elas já vêm um processo. Agora nós podemos ver que as sépalas, elas já estão se abrindo um pouco mais, ó. Você só coloca e você, quando chega aqui na pontinha, você levanta a ponta do pincel, né? Então, aqui nós podemos ver que as sépalas já estão se abrindo. O botão está aqui dentro, vou pintar ele e você pode ver que ele está fazendo uma pressão para o botão se abrir. Então, essas partezinhas que eu quero que apareça na tonalidade que eu pintar o botão. Por isso que as sépalas estão se distanciando, porque a pressão do botão aqui dentro para abrir, ela está fazendo com que as sépalas se dispersam. Nessa parte aqui posso fazer uma leve iluminada, bem pouquinho. Essa parte de baixo também. Iluminar um pouquinho com marfim. Agora eu quero que o botão seja na tonalidade rosa. Então, o que eu faço? Eu pego a tinta na cor rosa e só coloco. Dessa forma, ó. Só coloco a tinta. E eu já vou saber que esse botão aqui está na tonalidade rosa. Posso usar o amarelo, o vermelho, a cor que eu quiser definir o botão. Só não há necessidade de nós clarear nessa primeira fase, porque eu quero só saber que cor é esse botão. Ele está totalmente lá dentro e está fechado. Então, não há necessidade de nós clarear, só colocar a tonalidade que nós desejamos e deixar assim mesmo. Nessa fase do botão, a maneira de pintar é um pouco diferente. Então, agora nós vamos iniciar pelo botão, na tonalidade que eu desejar, depois eu venho fazendo as sépalas por último. No caso aqui, eu vou continuar com a tinta na cor rosa, então eu estou usando rosa escuro e eu venho preenchendo esse botão, quase todo ele preenchido. Aqui eu já posso mudar um pouquinho a tonalidade. Vou usar aqui um pouquinho de rosa bebê nessa ponta, ó. Porque eu já posso misturar. O que faz isso? O botão, ele tá se abrindo. E tem também a parte que tem sombra e tem a parte que tem luz no botão. Aqui nós podemos ver somente a tonalidade. Aqui já podemos ver
um tom a mais neste botão. Então, usei rosa escuro de base e coloquei um pouquinho da tonalidade de rosa bebê para diferenciar um pouquinho. As sépalas também agora é um processo um pouquinho diferente. Então, eu já venho com a tinta já na cor verde oliva, deixo a cor verde pistache de lado e eu já venho direto com a tinta na cor verde oliva. Fazer o cabinho que desce. E assim eu venho tinta para o lado de fora com pincel menor, eu já venho contornando o botão e fazendo as sépalas. Então, só para ficar claro, quanto mais aberto o botão é, mais as sépalas vêm se distanciando do botão. Ela faz a pressão para nascer o botão, certo? E as sépalas vêm se distanciando. Olha, esse é o estudo do botão. Ainda com a tinta na cor marfim, eu venho iluminando. Eu coloco um pouquinho de tinta e dou uma leve trabalhada nessa parte. Então, muito rápida essa forma de pintar o botão. Então, eu posso deixar dessa forma, como também eu posso vir sempre incrementando. Você pode ver, olha lá na natureza, as sépalas, elas são meio desfiadinhas, assim, ó. Eu posso deixar somente um risco, como também eu posso estar incrementando, ó, fazendo umas desfiadinhas aqui na sépala, ela vai ficar, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele fica bem mais delicadinho, ó, principalmente nessas que descem pra cá. Então, aqui só uma sugestão de cores, olha, duas maneiras diferentes de pintar. Uma eu usei o tom rosa, que eu fiz o passo a passo com vocês, e essa eu usei um tom de amarelo com vermelho. Só para ter uma sugestão de cores. Então, minha amiga, viu como não é difícil pintar? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E antes de finalizar, eu quero te convidar para você participar do meu grupo gratuito lá no Facebook. O grupo é muito bom, vem fazer parte dele você também? Vou deixar a descrição aqui abaixo, é só você clicar e eu te vejo do outro lado. Então está combinado, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.